Chegamos ao terceiro episódio da nossa série Dividendos na Crise. No primeiro episódio eu te mostrei quais foram as 5 empresas que mais caíram nessa crise de 2020 e no segundo episódio eu te mostrei quais foram as grandes rochas da bolsa, aquelas empresas de dividendo que menos sofreram durante esse período aí tão complicado para a bolsa de valores. Eu vou deixar esses 2 vídeos aqui em cima e vou colocar o link aqui na descrição também. E eu particularmente sugiro você assistir esses 2 vídeos primeiro e depois você assistir esse daqui, porque eles são uma sequência e aí vai ficar até mais fácil de você entender todo o processo, todo o estudo que eu fiz. Mas se não quiser também, quiser assistir só esse, também não tem problema nenhum, você é quem manda. E como prometido no vídeo anterior, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar quais foram as ações de dividendos que mais aumentaram seus dividend yields durante esse período de crise. E também vou te falar o que você deve fazer para não cair em nenhuma armadilha quando você for procurar uma ação de dividendo. E é muito importante a gente sempre lembrar como que é calculado o dividend yield, porque se você não tomar cuidado, você pode facilmente ser iludido por um número que não é real. Então, para chegar no dividend yield, você tem que pegar quanto de dividendo que a empresa pagou nos últimos 12 meses, dividir esse valor pelo preço atual da ação e multiplicar por 100. Então, um exemplo, tem uma ação que custa R$10 por ação e ela pagou nos últimos 12 meses R$1 de dividendo. Vale lembrar que você pode considerar tanto o dividendo mesmo quanto o JCP, que são juros sobre capital próprio. Afinal, os dois são maneiras de você remunerar o acionista. Aí você já vai ter o valor em porcentagem. Então, para essa nossa ação, a gente pega 1, divide por 10 e multiplica por 100. Com isso, a gente vai concluir que essa nossa ação tem um dividend yield de 10%. Só que não é só isso que você tem que fazer. Agora eu vou te apresentar a lista com as 5 ações que mais aumentaram seus dividend yields de acordo com os meus filtros e depois vou te falar tudo o que você tem que fazer para não cair em uma armadilha nos seus investimentos. Então vamos lá, hein? Vou seguir o mesmo modelo dos 2 primeiros vídeos. Primeiro eu vou te falar quais são as 5 ações que mais aumentaram seus yields de acordo com os meus filtros e depois eu vou te falar quais são as 5 ações do IDIV, que é o índice de dividendos da B3, que também mais aumentaram seus dividendos em relação ao preço da ação. Então já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e vamos para a lista. Na nossa 5ª posição a gente tem a Ser Educacional, código CER3, que estava com dividend yield de 8,94 no dia 31/12 de 2019 e no dia 8 de maio, último dia antes da gravação desse vídeo, ela estava com dividend yield de 14,57%. Então ela aumentou aí seu dividend yield em 5,63%. E para quem não sabe, a Ser Educacional é um conglomerado de universidades espalhadas pelo nosso país. Eu acho ela uma empresa muito tradicional e muito bem tocada também. E a ação da Ser caiu 48,69% nesse período. Na 4ª posição a gente tem a Cyrela, código CIRE3, que estava com um dividend yield de 6,13%. E agora, na data mais recente, esse dividend yield foi para 13,39%, um aumento aí na casa dos 7,26%. E a Cyrela é uma empresa que atua no ramo de construção civil e é uma das maiores incorporadoras do nosso país. E durante esse período, a ação dela caiu 57,60%. Na nossa 3ª posição, a gente tem o Banco Santander, código SAMB11, que estava com dividend yield ali na casa dos 4,22% e agora, mais recente, subiu para 11,73%. Então aumentou ali mais ou menos 7,5% o seu dividend yield. E o Santander é o 3º maior banco privado do Brasil, ficando atrás ali só de Itaú e Bradesco. A ação do Santander caiu 51,11% nesse período. E aí, você tem alguma dessas ações que eu falei até agora? Eu não tenho nenhuma, mas estou de olho na Ser. Na verdade, estou de olho no segmento de educação. Eu quero montar uma posição nesse setor porque eu acredito que a educação no Brasil, principalmente, tem muito espaço para crescer e é um negócio que vai beneficiar a sociedade como um todo. Então eu quero fazer a minha parte também, né? Aliás, aproveitando,
toda terça-feira eu estou dando uma aula ao vivo aqui no YouTube. Então, se você quiser ser avisado toda vez que for começar uma aula nova e já quiser receber qual vai ser o tema da aula lá no seu e-mail, é só você clicar no primeiro link aqui da descrição. Bom, continuando a nossa lista, na nossa segunda posição a gente tem BB Seguridade, código BBSE3, que estava com um yield de 4,19% e agora está com dividend yield aí na casa dos 12%. Então teve um aumento de 7,87%. E a BB Seguridade é o braço de seguros do Banco do Brasil, que você conhece bem. A ação da BB Seguridade foi a que menos caiu da nossa lista, caindo ali só 33% nesse período. E na nossa primeira posição a gente tem a Whirlpool, código WHRL4, que estava com um yield de 5,61% no último dia de 2019 e, pasmem, agora dia 8 de maio estava com um yield de 26,23%. Então ela aumentou o seu dividend yield em 20,62%. E a Whirlpool é a maior fabricante de eletrodomésticos do nosso país. Então é ela quem é dona de marcas como Brastemp, Consul e KitchenAid. E a ação da Whirlpool caiu 34,36% nesse período. E essas foram as 5 empresas de dividendos que mais aumentaram seus dividend yields em 2020, de acordo com os filtros que eu deixei explicado nesse vídeo aqui, como que eu cheguei nesse resultado. E que, na minha opinião, valem a análise para aqueles que gostam de olhar para ações de dividendos. Claro que é muito importante lembrar que você não deve olhar só para esse indicador quando você for analisar uma empresa, porque fazer isso pode te levar direto para uma armadilha. Afinal, se a gente for olhar a fórmula do dividend yield, a gente tem duas informações: o preço e o dividendo pago. Ou seja, o dividend yield pode ter aumentado por dois motivos: ou porque o dividendo que a empresa paga aumentou, ou porque o preço da ação da empresa diminuiu. E como você percebeu, nessa nossa lista, todas as ações tiveram uma queda muito grande nos seus preços. Então agora é o seu dever como investidor verificar se esses dividendos que foram pagos nos últimos 12 meses vão continuar sendo pagos nos próximos, ou se essa empresa vai ter que diminuir ou até mesmo cortar esse dividendo agora que essa crise tão gigante chegou, ou mesmo por algum outro motivo que seja particular dessa empresa. E também verificar se esse aumento do dividendo não foi por conta de um efeito não recorrente. Por exemplo, a empresa vendeu um imóvel, teve uma injeção de caixa muito grande e, como não tinha o que fazer com esse dinheiro, resolveu distribuir como dividendo para os seus acionistas. Mas, na maioria dos casos, essa venda do imóvel não é uma coisa que vai se repetir todos os anos. Então é muito provável que esse dividendo que foi pago também não se repita. Por exemplo, a ação da Whirlpool. Aumentar o seu dividend yield em mais de 20% não é uma coisa normal que você pode fazer da noite para o dia. E isso não foi só por conta do preço da ação. Em 2019 inteiro, a Whirlpool pagou 57 centavos de dividendo por ação. E em 2020, que a gente está no meio do mês de maio, ela já pagou R$1, quase o dobro. Será que isso é sustentável? Eu não pesquisei mais a fundo para saber quais motivos fizeram a empresa a pagar esse dividendo assim tão maior, mas não me parece que seja algo que vai se repetir nos próximos anos. Então, se é uma empresa que te interessa, resta você fazer a sua lição de casa e entender qual é a história dessa empresa. E lembrar que dividendos é a distribuição de uma parte do lucro da empresa. Então, se ela não tiver lucro, você não vai ter dividendo. Então, por isso que é muito importante você analisar as finanças da empresa para saber se esse lucro que ela tem hoje deve continuar crescendo, se a receita deve continuar crescendo, para você ter uma previsão melhor do que vai acontecer com os dividendos dessa empresa. E agora, como de costume, vamos para as 5 ações do IDIV, que é o índice de dividendos da B3, que mais aumentaram seus dividend yields em 2020. Então vou até pegar minha colinha aqui, ó. A gente tem na quinta posição o Banrisul, código BRSR6, que estava com dividend yield no final de 2019 de 5,75% e agora foi para 9,26%, aumentando aí o yield do banco em 3,5%. E o Banrisul é o banco do estado do Rio Grande do Sul, para quem não conhece. E a ação dele caiu 48,04% nesse período. Em quarto lugar, a gente tem o Banco do Brasil, que estava com um yield de 4,83% e agora foi para 8,95%. Então aumentou aí em 4,12% e é o maior banco público do Brasil. A ação do Banco do Brasil caiu
quase 51% nesse período. E as próximas 3 eu já falei as informações nesse vídeo, então eu vou passar bem rapidinho. Que na terceira posição a gente tem a Cyrela, que aumentou aí em 7,26% o seu yield. Em segundo lugar a gente tem o Santander, que aumentou em 7,5%. E em primeiro lugar a gente tem BB Seguridade, que aumentou em 7,87% o seu dividend yield. E essas foram as 5 campeãs de aumento de dividend yield do índice IDIV. E se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal para entrar para essa nossa família. Eu sou Gustavo Teixeira e eu te vejo no próximo vídeo.